Padre Fernando, pároco da paróquia Santo Antônio Mutuípe, presidiu a missa festiva de São Roque neste sábado. Padre, como foi para o senhor presidir a missa festiva aqui em São Roque, paróquia que o senhor já caminha há algum tempo, desde o período de estágio pastoral? Bom dia, Hélio, bom dia aos nossos ouvintes da nossa querida e amiga Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus. Olha, Hélio, confesso que primeiro um tremor e ao mesmo tempo um nervoso. Apenas 9 meses de padre, ter que assumir a missa solene da festa de São Roque. Mas como sempre, a graça de Deus, ela nos acompanha e também nos fortalece para assumir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por aqui já tenho quase 2 anos servindo também aqui essa paróquia. E nesse dia foi realmente um momento de alegria, por saber que estava com o povo para também fazer a experiência de Deus por meio da palavra. E como dizia a liturgia de hoje, é pela fé que nós servimos, anunciamos e nos encontramos com os irmãos. E a exemplo de São Roque, um peregrino da esperança, que também nos motiva a viver do Evangelho, mas também da caridade. São Roque foi uma pessoa que abriu mão de bens materiais para servir ao reino de Deus. Que exemplo ele deixa para a gente, Padre Fernando? Olha, Hélio, o tema do Evangelho de hoje era exatamente do reino de Deus, representado nas parábolas e na pérola. E eu dizia na homilia que nós precisamos, a exemplo de São Roque, deixar toda a riqueza para conseguir viver o reino de Deus. E a pérola mais preciosa que nós encontramos é o coração de Deus, pois é Ele que nos convida a viver o desapego por meio da caridade no serviço aos irmãos. São Roque soube ser rico vivendo na pobreza e nós também somos chamados a viver a mesma pobreza na riqueza do coração de Deus. Portanto, ricos ou pobres, ao coração de Deus, o Evangelho é o mesmo e é uma pérola preciosa que nós precisamos descobrir no dia a dia da nossa vida. Muita gente confunde caridade com esmola. Como de fato viver essa caridade cristã proposta por Jesus Cristo, Padre? Ora, Hélio, esmola é a gente ofertar ao outro aquilo que ele tem necessidade. Caridade é viver o mesmo espírito do Evangelho e recordemos as bonitas expressões que Jesus usa no Evangelho. Eu estava com fome, com sede, me deste de comer e me deste de beber. Essa é a caridade, é praticar o gesto a partir do coração, da misericórdia humana que se faz na misericórdia de Deus. E hoje somos chamados, e eu dizia na homilia, a viver a caridade não a partir daquilo que o outro precisa, mas a partir daquilo que faz o outro mais humano, mais digno e também novo cristão. Então essa é a caridade que o Evangelho nos impulsiona a viver. Isso é agir de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. Viver impulsionado pela palavra, enquanto uma igreja que se define como comunidade é viver a partir da vontade de Deus. E eu disse que a vontade de Deus em nossa vida precisa ser vivida a partir da prática do Evangelho, a anunciar aos meus irmãos a maravilha do vosso reino. E é essa a nossa missão, viver a vontade de Deus, testemunhando a Cristo, mas também vivendo dele, que é a nossa esperança. Padre Fernando, qual é a realidade atual da paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui em Mutuípe, cuja qual o senhor é pároco? Ora, Hélio, eu digo sempre que realidades nós vivemos muitas, mas uma só nos conforta, é viver tendo a consciência que encontramos um povo que nos espera. E esse povo que nos espera tem uma identidade, é uma comunidade e que anseia visivelmente viver do Evangelho, ou seja, viver de Cristo. Por isso não há dificuldades para que nós possamos temer o anúncio do Evangelho. O que encontramos são pessoas generosas, com o coração aberto, se transformando no desejo de viver o Evangelho. E é esta a melhor realidade. E disse, e vou repetir, Santo Antônio nos motiva a viver a nossa vida como sendo uma página do Evangelho, que Ele mesmo, por graça de Deus, vai escrevendo
para que o nosso testemunho seja também a vivência do amor aos irmãos. Então, eu diria, a paróquia tem dificuldades? Tem, mas tem um povo desejoso a viver da palavra, a viver do encontro e a viver também do nosso amor para com eles. São quantas comunidades? Hoje nós temos 14 comunidades firmadas com seu conselho e temos mais outras 3 que estamos aí no processo de construção, identidade, vivência e ao mesmo tempo no diálogo para fazer o encontro da palavra, mas também o encontro com nosso Senhor. Aí entra a importância do trabalho do leigo, né, padre? Exatamente, eu digo sempre, não existe padre sem o leigo e não existe o leigo sem o padre. E na comunidade, a força viva é o leigo e nós, enquanto sacerdote, apenas animamos a estes a viver o ser e o ter na comunidade. É bonito o serviço dos leigos, nessa animação missionária, nesse processo de escuta, mas também no próprio testemunhar o amor de Deus, por meio da palavra, por meio da caridade, mas também por meio do próprio testemunho. Jesus nos diz, quem me vê, vê o Pai. E se nós somos imagem e semelhança dele, também precisamos viver no espírito do leigo e da leiga a imagem do próprio Cristo. Padre Fernando, muito obrigado. Algo mais, fique à vontade. Olha, Hélio, em nome da paróquia de São Roque, nesse dia de festa, dia solene, nós queremos agradecer a tantos irmãos e irmãs, devotos e devotas de São Roque, que nesse dia se unem a nós, no céu, na terra, mas também no coração de Mutuípe, para levar a Deus o hino por intercessão de São Roque, o homem que passou pelo mundo fazer o bem e que hoje continua suscitando em cada mutuipense o mesmo gesto, amar e servir, para que Cristo também seja amado, conhecido e também servido. Por isso, a nossa Rádio Clube, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Conversando com o padre Fernando, que presidiu a missa festiva de São Roque aqui em Mutuípe, com imagens de Lucas da Pascom, aqui em Mutuípe, Hélio Alves, para a Clube FM.